Obrigado, Lucas. O Lucas Tomazini, cofundador da Zapat. Me corrija se estiver errado, Lucas. E UX Design no grupo Build Vita. Obrigado, Lucas. Vai falar sobre Design Thinking e colaboração. Valeu, é com Isso você, Lucas. mesmo. Olá, Obrigado. pessoal, bom dia. Assim como o Marcos já me apresentou, eu sou o Lucas Tomazini, eu sou UX Designer na Nave, tá? Que é um lab de inovação em um dos maiores grupos de construção civil aqui do Brasil, que é a Build Vita, tá? E também sou cofundador da Zapad. Ela é um lab criativo, desenvolvimento de marcas influentes e também de experiências digitais. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre colaboração, tá? O segundo pilar, né, do Design Thinking. E assim como o próprio nome já diz, é uma fase que não só busca trazer aí a colaboração mútua, né, mas principalmente a soma das experiências de uma forma que cria um poder aí, né, de transformar uma ideia que seja mediana em uma ideia que realmente seja excelente, tá? Essa é a proposta desse pilar dentro do Design Thinking. E falando um pouquinho, então, sobre colaboração, nós temos alguns pontos muito importantes que essa fase ajuda na hora da gente construir a nossa ideia, tá? Nós sabemos que quando a gente chega num hackathon ou em algo que a gente precisa correr, né, com a nossa ideia, porque a gente tem um tempo reduzido, muitas vezes a gente já chega com uma ideia pronta, algo que já está na cabeça e já vai para a criação. Às vezes isso é um perigo, né, um problema, porque muitas vezes nós temos aí um problema de não estar inovando. Pode ser que essa ideia nós já tínhamos visto em algum lugar, a nossa bagagem já está, de certa forma, enviesada. Então, a colaboração ela vem para quebrar, né, esse paradigma e realmente inovar, criar ideias que realmente sejam novas. Então, uma combinação de uma ideia com outra ideia pode gerar algo que realmente seja excelente, ao invés de a gente ter aquela única coisa do gênio criativo, né? Uma única pessoa com uma única ideia não vai gerar de fato uma inovação. Nós temos um outro ponto muito importante que gera aqui com a colaboração, que é a multidisciplinaridade. Então, vocês aí, dentro das equipes que vocês formaram, pessoas de diversos locais, diversas bagagens, tanto profissionais como culturais, esse olhar diverso, né, sobre o mesmo problema pode gerar aí várias ideias que juntas, né, combinando elas, gerem algo muito mais multidisciplinar, algo que seja de fato diferente. Então, esse é um ponto muito importante para que vocês, como equipe, possam construir uma solução muito mais assertiva. E, por fim, a cocriação, tá? Juntos, vocês vão colocar a mão na massa para resolver esses problemas em cima do desafio que vocês desenvolveram, né? Vocês já passaram pela etapa de imersão, já entenderam um pouquinho sobre os problemas, já entenderam um pouquinho sobre quem são as pessoas, juntamente agora com a fase de empatia, né, que o Fernando estava falando, vocês vão definir a persona de vocês, quem é que vocês vão atingir, se são profissionais da saúde, se são pessoas que estão sofrendo com a doença, ou são a população de modo geral que ainda não se acometeu a doença, então, muito provavelmente vocês têm aí já definido mais ou menos quem é o público-alvo de vocês, tá? Dessa solução, e em cima disso vocês vão aplicar algumas técnicas de desenvolvimento de ideias. Então, para a gente falar um pouquinho sobre elas, eu trouxe uma frase muito bacana e muito importante, que é: a sua primeira ideia nunca será a melhor ideia. É um pouco pesado falar isso, mas a sua ideia, cara, ela não vai ser a melhor ideia se você simplesmente parar na sua primeira. Porque o nosso cérebro, ele foi feito para ser dessa forma, né, para gastar menos energia possível. Então, quando a gente se encontra com um desafio, o nosso cérebro busca nas nossas conexões neurais, né, uma bagagem, alguma coisa que já esteja ali dentro. Então, muito provavelmente, a sua primeira ideia, aquilo que você pensou primeiro, vai ser simplesmente uma reprodução de algo que você já viu, de algo que já está no seu dia a dia, que muitas vezes pode ser que não seja uma ideia inovadora, tá? Existem alguns estudos que falam que por volta da 18ª ideia que a gente realmente começa a criar alguma coisa, né? As anteriores são apenas
uma reprodução daquilo que a gente já viu, que já está feito, né? Às vezes a gente acha que tem uma ideia genial, mas o mercado às vezes já até está com essa ideia em andamento, já está até fazendo essa ideia. Então, vou trazer aqui para vocês algumas técnicas muito legais, tá? A primeira delas é o brainstorm. Eu acredito que a maioria de vocês já devem ter escutado sobre o brainstorm. Para a gente traduzir aí para o português, basicamente a gente pode traduzir como chuva de ideias, né? Aonde a gente vai juntar nossa equipe e a gente vai trocar ideias mesmo, tá? A gente vai sem muita trava, sem muito filtro, na verdade sem nenhum filtro, né? Porque a ideia é que nós não façamos escolhas das ideias agora e não façamos julgamento dessas ideias, que nós possamos simplesmente jogar ideias na mesa para que juntos nós possamos ir combinando ideias. Então, a ideia de um, que às vezes não é tão boa, junto com a ideia do outro, que também não é tão boa, pode se tornar uma ideia excelente. Então, a gente vai liberando o nosso cérebro para que ele possa ir construindo em cima da ideia dos outros. Esse é um papel muito importante nessa fase de colaboração, tá? Então, retirem todos os filtros agora, retirem todas as travas, retirem tudo aquilo que vocês acham que seja de fato algo que vá definir. Pelo contrário, aqui nós estamos querendo divergir, né? Queremos então abrir o maior leque possível de ideias, a maior gama de ideias, para que depois lá na frente vocês possam definir em cima das melhores ideias qual é a que vocês vão prosseguir. Então, nessa etapa do brainstorm, vocês vão definir basicamente um período de tempo, tá? E aí vocês vão conversando, trocando ideias, para que vocês possam construir um em cima das ideias do outro, essa ideia final. Uma outra técnica muito parecida com o brainstorm é o brainwriting, tá? Basicamente, então, ela consiste também na definição de um tempo, aí por volta de 5 a 7 minutos, no máximo 10 minutos, porque senão esse exercício se torna muito moroso, né? E às vezes fica um pouco mais complicado, mas com tempo curto, pode ser que seja necessário mais de uma rodada, tá? Não tem problema vocês aplicarem mais de uma rodada, mas a ideia nesse exercício é que vocês então peguem aí papel e caneta e vocês vão escrevendo tudo aquilo que vem na mente de vocês relacionado ao problema e de solução de ideias que vocês possam ter. Porque aí vocês vão começar a olhar aquilo de uma forma macro, né? Tanto as ideias dos seus colegas quanto as suas, e vão combinar essas ideias, vão criando. Então, é um processo que não é linear, tá? É um processo que vocês vão trocando essas figurinhas mesmo, para que vocês possam ir construindo. Outra técnica muito bacana, que é uma das minhas favoritas, ela se chama Como Poderíamos. Basicamente, ela consiste aí em vocês também definirem um tempo, tá? De construção dessa etapa. E aí vocês vão pegar post-its, mas se vocês não tiverem, dá para fazer até mesmo no próprio Teams ou com papel e caneta, onde vocês estiverem. Então, ela consiste basicamente em vocês escreverem aí, escreverem no post-it, né, o CP, que seriam Como Poderíamos, e vocês vão elencar perguntas, tá? Relacionada aos problemas e ao desafio que vocês previamente já devem ter aí emergido, já devem ter definido. Então, como poderíamos, um exemplo, né? Como poderíamos apresentar a taxa de leitos disponíveis para a população, um exemplo, né? Vocês vão elencar, então, perguntas desse tipo e depois vocês vão agrupar as perguntas em que vocês acharem mais ideais, porque vocês vão começar a perceber que existe um padrão, né? Então, por exemplo, nós temos padrões aqui que falam sobre leitos, padrões que falam sobre saúde pública, padrões que falam sobre proteção e segurança da sociedade como um todo. Então, vocês começam a agrupar essas perguntas que vocês definiram dentro desse timing aí, né, desse tempo de escrita, e aí vocês vão criar perguntas gerais, né? Então, vai existir uma única pergunta que vai contemplar todo esse grupo que vocês definiram. E aí depois vocês vêm com uma próxima rodada, tá? Uma segunda rodada, respondendo a essas perguntas maiores aí, que encabeçam um grupo todo, tá?
E aí vocês vão, então, levantar o maior número de ideias de como respondê-las, né? De como solucionar esses problemas. Aqui uma das técnicas muito bacanas também, que eu gosto muito, chama Crazy 8. Essa técnica, ela já é mais para quando vocês já têm alguma ideia definida, na parte de prototipação, na hora que vocês estiverem entrando aí, né? Na hora de construir a tela de vocês. Essa técnica, ela é muito bacana, porque ela consiste aí, dentro de 8 minutos, você dividir aí o papel, né, em 8 partes, e dentro de 8 minutos você vai desenhar uma única ideia, né, que vocês vão ter escolhido, vocês desenharem uma única ideia em 8 formatos diferentes, tá? Em 8 formas diferentes de apresentar ela numa tela. Porque isso vai dar para vocês uma visibilidade muito maior de como representar isso visualmente, não só na experiência dentro do aplicativo, mas também na própria tela, né? Como que você vai apresentar esses dados, como que você vai apresentar essa solução que você escolheu. Uma outra parte muito importante que às vezes a gente acaba esquecendo, tá? Uma técnica que se chama dot voting, que basicamente é a votação com esses pontinhos, tá? Aqui, como nós estamos online e distantes, nós podemos fazer a votação pelo próprio Teams aqui, digitando mesmo. Mas basicamente vocês então vão ter todas essas ideias, né, que vocês vão ter levantado utilizando alguma dessas técnicas anteriores. E aí vocês vão utilizar da votação, né? Pode ser aí três votos por pessoa do time, para definir de fato uma ideia a seguir. É muito importante essa etapa porque muitas vezes a gente começa a construir em cima de algumas ideias, e aí a gente vê que talvez aquela não foi a melhor ideia, e tende a voltar para esse processo, e isso muito provavelmente vai atrapalhar vocês na hora de construir aí a solução, né, o projeto para submeter aqui na plataforma, aqui no Coronaton. Então, façam esse processo de votação, definam um tempo, e aí com 3 votos, cada um escolhe a melhor ideia. Você pode até votar com esses 3 votos em uma única ideia, tá? Então, vocês aí vão escolher a ideia que vocês vão prosseguir para a construção, para a fase de experimentação. Uma mensagem que eu deixo para vocês aqui, já finalizando, quebrem todas as barreiras, tá? Não fiquem com frases do tipo, mas e se fosse isso? Mas e se tivesse esse problema? Não coloquem problemas nas ideias dos outros, não coloquem problemas nas suas ideias, tá? Não tenham medo de falar as suas ideias, porque a proposta é que não haja julgamento aqui, tá? Não está sendo julgado você e não está sendo julgada a sua ideia. Você vai levantar, então, o maior número possível de ideias que vem na sua cabeça para depois vocês fazerem essa peneira, fazerem essa análise das melhores ideias e ir convergindo para a definição de uma única, que é a que vocês vão escolher para a construção do desafio aqui no Coronaton, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí pela participação, estou muito contente de estar aqui com vocês. Deixo aí também meu LinkedIn, para caso vocês queiram trocar uma ideia, uma experiência, e podem me chamar aqui no Teams, que eu vou estar por aqui agora na parte da manhã e um pouquinho na parte da tarde também. A gente pode falar um pouquinho mais sobre essas técnicas e como desenvolvê-las, caso vocês tenham interesse, tá bom? Um abraço e boa sorte a todos!